Olá, muito boa noite a todos. Estamos ao vivo nesta noite de quarta-feira, dia 28 de outubro, mantendo o compromisso de realizar uma campanha limpa, transparente, de diálogo com a apresentação de propostas. Eu, que me chamo Felipe Lamelas, tenho 21 anos, estou me formando agora no curso de jornalismo na Unesp. Sou idealizador do projeto Porto de Memórias, uma iniciativa de resgate e preservação da história local por meio de entrevistas com personalidades que ajudaram a compor a história da nossa cidade. Estou, esse ano, candidato a vereador nestas eleições. Tomei essa decisão, como eu digo sempre, compreendendo justamente a importância da política na nossa vida, na vida do cidadão, numa microescala, numa macroescala, a curto prazo, a longo prazo, e na certeza de que, se os bons não ocupam esses espaços de poder, sobra lugar para aqueles que não são. Então, essa é uma decisão importante, como eu digo, mantendo esse compromisso de me apresentar e apresentar aquilo que eu penso para a nossa cidade. Realizo aí uma série de bate-papos nas mais diversas áreas e hoje falo de uma temática, para mim, muito importante. Sou suspeito para falar, porque sou um admirador dessa temática e também do convidado de hoje, que é a questão da preservação do patrimônio histórico. Como preservar o nosso patrimônio histórico? Para tratar desse assunto, tenho aí a oportunidade, o prazer hoje de conversar com Miguel Bragione. Miguel Bragione, além de vereador por 2 legislaturas, é também formado em letras, língua portuguesa e inglesa, músico, discófilo, pesquisador da música popular brasileira da época dos 78 rotações e também, é por isso que ele está aqui hoje, pesquisador da história de Porto Ferreira e autor dos Aspectos Históricos de Porto Ferreira, volume 1 e volume 2. Muito boa noite, Miguel. Obrigado desde já por ter aceito o convite desse bate-papo. Gostaria, então, que você pudesse fazer as suas considerações iniciais. Olá, Felipe. Um grande prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. E um pouquinho de cada coisa, né, Felipe? A gente vai construindo a biografia da gente com aquilo que a gente gosta. E quando a gente gosta de fazer um serviço, é claro que o resultado sai como almejado. E a maior felicidade de um artista, eu sempre costumo dizer isso, principalmente em apresentações artísticas, é fazer os outros felizes. O artista, ele se vê no palco realizado quando aquilo que ele emite no palco, a sua arte, atinge aos corações, atinge ao âmago das pessoas. E quando as pessoas, depois do espetáculo, chegam a ele e revelam: olha, eu chorei, eu me emocionei, você me atingiu. E nessa linha, que foi os meus passos, isso daí baseou a minha vida artística, essa linha é que me deixa satisfeito. Tudo que eu procurei fazer, como eu segui a vida pública, foi justamente pensando o próximo. Deixar a pessoa feliz com aquilo que eu produzo. Ora, a vida de cada um é muito difícil. Então, por que não tentar recheá-la com felicidade e com aquilo que a gente possa levar como alento aos outros? Assim foram as minhas iniciativas, desde que você era muito garoto, quando saí pelas ruas da cidade tocando sanfona em época de Natal, junto com um grupo de amigos, para quebrar o apagão, que era um racionamento que o Brasil estava vivenciando. E outras atividades mais. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui para falar um pouco da história da nossa cidade, né? Perfeito, Miguel. Eu que agradeço. Como eu disse, eu sou suspeito porque você é uma grande inspiração para mim, então é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez como convidado, né, como entrevistado. Espero que existam outras dessas. Bom, mas assim, a gente está aqui para tratar de um tema que é muito importante, muito pertinente, que é a questão da preservação do nosso patrimônio histórico. Então, eu acho importante, eu procuro fazer isso como rotina de todos os temas que eu trabalho,
na hora de iniciar a conversa, iniciar esse bate-papo, já está falando da importância disso, porque eu acho que a consciência da importância das ações é o primeiro passo para que a gente possa valorizar isso. E nós sabemos que o nosso patrimônio histórico, a nível nacional, a nível local, precisa dessa atenção e precisa desse carinho. Então, assim, para falar um pouco da importância, a gente precisa compreender a amplitude que é a questão do patrimônio histórico, que está ligado à questão cultural, à questão econômica, à questão histórica do município, nas paisagens, nos prédios que necessitam de conservação, nas obras de arte, nas festas populares, como o Carnaval, por exemplo, que é uma tradição histórica de Porto Ferreira, reconhecida inclusive regionalmente, culinárias, enfim. A amplitude desse patrimônio deve ser considerado quando a gente fala da importância dele na nossa vida. E também o fato de que como esse patrimônio está muito associado com a identidade local, né, com a nossa autoimagem como população ferreirense, né, como povo em si. E também o fato de que a preservação do patrimônio histórico, o patrimônio histórico é também um instrumento de preservação da memória coletiva. E como é importante esse trabalho de preservação da memória. Porque uma sociedade, um país, um povo que não tem uma história, que não tem uma memória, sempre tem muito a perder. Então é importante pensar nisso também. Você sabe, eu sou aqui no Porto idealizador do projeto Porto de Memórias. E no próprio nome já carrega essa ideia de cultivar memórias. Eu digo que faço duas analogias. Primeira, de que o Porto de Memórias na verdade, uma horta, que eu cultivo, né, sementes e plantas de memórias, que tem aí muito a crescer. E a outra analogia é que é uma vinícola, porque é lá que está armazenado. Cada história é como se fosse um vinho, que vai ganhando valor. As memórias nossas são assim, elas ganham valor conforme o tempo passa, né? Então, é pensar também nessa importância da preservação desse patrimônio histórico. Fora que é uma fonte de pesquisa, e você, como pesquisador da nossa história local, e falo isso sem sombra de dúvidas, do que se tem produzido em termos acadêmicos de história local, você foi o pioneiro a desbravar esse segmento em termos acadêmicos de produção de história local. Então, é uma fonte de pesquisa também que é interesse público, conservação aí do interesse público. Fora que é uma questão turística e econômica que a gente vai abordar em seguida também. Mas queria que você falasse um pouquinho, Miguel, da sua visão sobre a importância disso que você tem aí como, mais do que um hobby, né? Como uma paixão mesmo, que é essa questão do patrimônio histórico. Bom, Felipe, é muito interessante você dizer isso e de forma alguma eu nunca, a Márcia mandando boa noite, Márcia, eu nunca planejei isso. Tio Zé, boa noite. Boa noite, Débora. Eu nunca pensei, falei, vou seguir a linha de história. Não, é algo inato, é algo que nasceu. É algo que, quando eu contava com 9, 10 anos de idade, e nós temos entre nós uma pessoa que testemunhou isso, eu frequentava o cemitério de Porto Ferreira, o cemitério da Saudade, digo novamente, de 9 a 11 anos isso foi. Para quê? Para olhar os túmulos antigos do cemitério. O que eu queria com os túmulos antigos? Buscar a origem daquelas pessoas, quem eram elas, por que aqueles jazigos estavam abandonados, tentar entender, compreender aqueles túmulos que estavam com inscrições em alemão, com inscrições em inglês, com inscrições italianas, observar aqueles anjos sobre os túmulos, e tudo isso eu ficava observando. Eu cheguei a lavar o túmulo do Matias Gomes Cardoso quando estava com 11 anos. Como disse uma pessoa entre nós, viu isso e ficou assim, boca aberta. O que é isso, esse menino com essa idade vindo aqui para fazer esse serviço? Precocidade? Não sei. Meus colegas de escola sempre viram isso, foi motivo de muito bullying, dou risada hoje, em parte do que se fala, bullying. Pô, se fosse isso, eu seria hoje um complexado, totalmente paranoico. Mas isso é de cada um, tá? A superioridade. Mas os meus colegas de escola sempre fala, lá vem o Miguel com a velharia, lá vem o Miguel com a coisa antiga, lá vem o Miguel com esse passado dele. Passado que eu não vivi, tá, em primeiro lugar.
E eu fui sempre me aproximando, como você disse, fonte de inspiração. Vamos lá. Eu fui me aproximando de pessoas que eu me identificava. O velho ditado, semelhança procura semelhança. Uma dessas pessoas pelas quais eu me identifiquei bastante foi o Orestes Rocha. O Orestes, ele era quase que parente meu, um irmão dele era casado com uma tia minha, e eu fui sabendo que o Orestes escrevia, na época, isso em 1994 ou 93, ele escrevia para o jornal A Semana, tinha uma coluna lá chamada Enquanto Houver Saudades, parafraseando uma música do ídolo dele, Orlando Silva. E o Orestes escrevia a história de Porto Ferreira nessa coluna, colocava alguns artigos, buscando saudosismo, buscando característica histórica mesmo de logradouros ou de fatos registrados nos anais, e eu fui me aproximando do Orestes. Eu quero conhecer isso, eu quero saber mais disso. E também ler bastante. Eu lia Histórias e Histórias de Porto Ferreira, do Flávio de Oliveira, eu estava no lançamento da revista do Centenário, lá no Porto Ferreira Futebol Clube, que o Orestes lançou. Quer dizer, sempre o arroz de festa, o Miguel participando. A revista foi lançada em 29 de julho de 96, e eu contava com quantos anos? Exatamente 13 anos. Né? E estava lá assistindo isso e recebendo a revista do Orestes autografada. Crescendo, e vendo a depredação de patrimônio histórico. Isso é antigo, e isso também você culpa e não culpa, porque observam a característica das pessoas. Porto Ferreira não tem, e também não foge muito à regra do brasileiro, Porto Ferreira não tem tradição em preservação cultural. Tá? Por quê? É uma cidade voltada a um trabalho. A industrialização aqui se fez forte, porque foi a garantia de sobrevivência das pessoas. Se não fosse a cerâmica Porto Ferreira no passado, boa parte da população teria saído daqui. Né? Se não fosse a estação de trens, boa parte teria saído daqui. Então, ela é uma cidade que foi crescendo, que foi se erguendo sem o costume de preservação. Mesmo o professor Flávio da Silva Oliveira, tendo aí lutado, brigado, para que todos os nomes de ruas de Porto Ferreira naquela época obedecessem a um rigoroso crivo, ou seja, não podia ter nome de rua a pessoa que era de fora. Somente aquele nascido em Porto Ferreira tinha que ter nome de rua. Mesmo com isso, aconteceram exceções na vida do Flávio. Ele mesmo presenciou isso. Na vida do Flávio, por exemplo, na última década de 70, ele faleceu em 82, salvo engano, o Flávio presenciou o quê? A destruição de uma obra de arte que estava no cemitério. Poderíamos ter uma arte tumular hoje em Porto Ferreira e não temos. Tá? Era uma réplica da La Pietà, de Michelangelo, que estava sobre o túmulo do Cornélio Procópio de Araújo Carvalho Filho. Tá? Essa réplica foi destruída porque exumaram, levaram os restos dele para o cemitério da Consolação, onde está a família do Cornélio Procópio, e ficou o jazigo vazio. Retiraram aquela estátua de mármore de Carrara, com um número de série, pelo artista italiano, e destruíram-na. Então, quer dizer, isso é triste para um pesquisador, isso é triste para um historiador, mas parte disso está, como disse a você, na característica do cidadão ferreirense que não tem o hábito de preservar cultura local. Primeiro lugar também, Felipe, nós não temos em Porto Ferreira, você falando em patrimônio, qual patrimônio, as casas, nós não temos tradição local, porque a situação financeira do município ela era paupérrima, nós não temos palacetes construídos na urbe, tá? Você não acha casas maravilhosas construídas em 1920, 1930 na urbe. Você acha casas antigas que demonstram padrão social. Uma casa mais requintada porque a pessoa que ali habitava tinha posses. E outra casa ruim, judiada, porque a pessoa não tinha. A arquitetura observada nesses imóveis é a arquitetura da época. Então você não tem patrimônio físico de casas com peculiaridades de construção. Você não tem aqui barões do café, coronéis do café, exceto
donos de fazenda, certo? Mas me refiro àqueles morando na urbe, na cidade. Segundo, prédios públicos, antigos, monumentais. Você não tem isso em Porto Ferreira. Você tem o primeiro grupo escolar, né, que não é o primeiro, antes existiram escolas públicas, subsidiadas pela prefeitura, mas você tem a construção de um prédio destinado somente a isso, que é o primeiro grupo escolar, hoje a Secretaria da Educação ocupa esse local, que é um prédio que obedece à arquitetura da época. Ponto. Foi construído em 1914, o que foi ali empregado foram os requintes da época. Há luxo no sul de Menuce? Não há luxo no sul de Menuce. Tá? Comparando com o Instituto da Educação de Pirassununga, você vê uma diferença. Mas o sul de Menuce ele era destinado a meninos e meninas do ensino fundamental, hoje 1, né, o PEB 1, né? O Instituto da Educação, não. Era outra coisa, perfeitamente. Mas nós temos este prédio, e esse é o único prédio tombado do município. Nós temos uma ponte metálica, que é o cartão postal do município. Tem um patrimônio sobre a ponte? Não tem. Não tem lei de patrimônio. Se alguém amanhã inventar e falar, vou tirar a ponte, vou derrubar a ponte e fazer uma outra ponte, há alguma lei que impede esse gestor de fazer isso? Não tem. Tá? Mas existem mecanismos para a gente buscar esse tipo de defesa? Existem. Mas é interessante, não é interessante? Vai avançar, não vai avançar? Muita coisa foi descaracterizada da ponte, a ponte se mexia, não mexe mais, a ponte tem uma massa de asfalto sobre ela que não existia, tá? E aí? Você tem o quê em Porto Ferreira? Uma depredação, um acompanhamento social dessa destruição, e ao mesmo tempo você tem uma camada da sociedade irrequieta e irritada com essas demolições. Mas esta camada da sociedade, agora venham aos fatos, eu gosto de apimentar as coisas. Essa camada da sociedade, no passado, perdoe-me e não quero ofender ninguém, mas isso é verdade, não fez nada para coibir. Se tivesse feito, aí estaria. E aqui me refiro, vou dar um exemplo claro, as casas que existiam nas adjacências da estação de trens. Estas casas poderiam ser utilizadas, casa do chefe da estação, casa do chefe da oficina, casa dos colonos não, dos trabalhadores da Paulista, que era chamada de colônia. Estas casas poderiam hoje ser utilizadas para fins públicos, como ocorre em menor escala, né, em Santa Rita do Passa Quatro, que aquele complexo todo passa por uma reforma e ali existem ainda algumas casinhas utilizadas no passado para essa finalidade. Então, o que você tem? Um contexto de que a população, por natureza própria da falta desta preservação, não contribuiu. Primeiro ponto, a culpa é de todos. Segundo, você não tem no município prédios específicos, simbólicos, em pujança, em detalhes, exceto prédios que representam à população um carinho pessoal. Que é, olha, eu estudei lá, eu trabalhei lá, aquilo para mim é maravilhoso, mas aquilo tem uma caracterização peculiar, única, específica? Não tem. Tá? É algo que obedecia à arquitetura da época comum. Por outro lado, você tem um interesse financeiro. Ora, se você não tem uma política voltada ao incentivo à preservação desses imóveis, automaticamente aquele que tem a possibilidade de adquiri-lo vai colocá-lo no chão, porque aqui não tem incentivo a isso, e não há como um município como o nosso ter, e ele vai fazer um investimento que ele bem entender sobre aquele prédio. É o caso que recorrentemente acontece em Porto, com algumas casas antigas que viram e volta são demolidas, e eu vejo, nossa, demoliram aquela casa. Ué, alguém comprou e demoliu. Aí eu vou, mais uma vez, apimentar. A família que era detentora da casa pensou em fazer um patrocínio desse? Pensou em preservá-la? Não. Por quê? Precisa do dinheiro. Né? Então, o que temos aqui? Uma deficiência histórica contínua acerca da manutenção dos bens patrimoniais, materiais do município. Isto é claro. Não houve, em nenhum momento, até hoje, uma política voltada à preservação cultural, material e parte imaterial também da história local. Imaterial por quê? Você tem hoje grupos de Folia de Reis? Não tem mais. Isso foi acabando. Eu tentei, eu participei, eu fui até onde pude. Mas só um, não dá. Sim. Você tem
charreteiros aqui? Não, não tem. E hoje, pela questão dos animais, há também um contexto uma contestação nesse aspecto. Certo? Você tem em Porto Ferreira grupo de congada, você tem em Porto Ferreira... Boa noite, Lúcia. Você tem em Porto Ferreira outros grupos folclóricos que aqui existiram. Você tem um conjunto sucessor dos Batutas do Choro, que era um conjunto que eu também participei, de chorinho de Porto Ferreira, no interior, chorinho. Não tem. Então, o que é isso? É a dissipação do patrimônio imaterial que o município constituiu em algum momento e perdeu em outro. E que vai se perdendo, né, aos poucos. Miguel, só uma pequena intervenção. Você acha que existe uma oposição que, no meu ver, não deveria existir entre passado e progresso, como se o passado atrapalhasse o progresso e o progresso necessariamente tem que destruir o passado? Não é possível uma existência conciliatória entre essas duas ações, onde haja o progresso, mas também se tenha a preservação do passado. Sobre essa questão que você comentou, também existe o fato de que tanto a cidade como o nosso país não tem historicamente e culturalmente esse hábito, né, um hábito cultural de se preservar o nosso passado. Então, acho que isso interfere bastante também para que nós aqui em Porto Ferreira, numa instância menor de poder administrativa, também tenhamos aí essa dificuldade nessa preservação do patrimônio, porque entra aí, como você disse, em várias variáveis, né, várias questões que interferem e dificultam esse processo, que é justamente, dando sequência, a ideia do próximo tópico, que é falar os desafios, porque parece, sabendo que é importante, algo que é fácil. Você citou o seu exemplo, eu sou sozinho, e esses movimentos são culturais, ou seja, eles não são individuais, eles necessitam ocorrer de maneira espontânea, coletiva. Então nós temos aí como desafios, e aí eu vou pontuar alguns desafios para que você possa dar sequência na sua explanação também. Primeiro, a incompreensão da importância, por isso que nós começamos a falar da importância. Por que isso é, talvez, na minha opinião, o pior dos desafios? Porque se a população, se até mesmo alguns segmentos do poder público, e aí digo também em âmbito nacional, não compreendem a importância do patrimônio público, não vai haver essa preservação. Então, a população não vai querer que haja recursos destinados para isso, né? Então, quer dizer, é um ciclo que se gira nesse sentido de não preservar. Por quê? Porque o senso comum diz que não é importante. Não é que não é importante, as pessoas não conhecem efetivamente a importância disso. Também, dentro disso, não conhecendo essa importância, entra nesse ponto que você comentou, vandalismo, depredações, né? E a dificuldade, isso é um desafio, de fiscalizar também, porque não é fácil. Se há uma consciência coletiva dessa importância, a comunidade fiscaliza, mas se não há, aí é difícil que a fiscalização dê conta de olhar todos esses casos, né? E esse tipo de ação, depredação, você esteve dentro da administração municipal. Você sabe que esses gastos, aliás, essas ações geram gastos muito maiores ainda para o poder público. Talvez a cidade, o país gasta mais em tentar resolver essas depredações do que propriamente no sentido de preservar, mas porque não há essa consciência coletiva, e aí incluindo principalmente a população nessa responsabilidade de preservar esse patrimônio, né? E aí entra na questão também dos interesses coletivos e dos interesses particulares, né? Até que ponto as pessoas vão estar dispostas a estar querendo preservar algo que seja importante em nome da cidade, né? Pensando na coletividade. Antes de você dar sequência, só vou fazer alguns comentários aqui, Miguel. Então, temos a participação da Márcia Brunelli, como você já disse, do tio Zé também está participando, grande amigo, da Débora Fiocchi, a participação da Norma Mazulo, que fala, acompanhando essa entrevista, e o parabenizo, você é show, Miguel, tomara que a minha tia Sensa esteja acompanhando, eu espero que sim. O Newton também está participando, ele dá boa noite para mim, boa noite para você. O Adão Nildo, você falou de Santa Rita, lá de Santa Rita, um abração para vocês dois, caboclo,
Tá aí, que Deus abençoe os dois, né? Seu Adalnildo participou de um documentário que eu fiz em Santa Rita do Passa Quatro sobre a história da Praça Zequinha de Abreu, seu Adalnildo. O companheiro Regis Berreta, boa noite, meus amigos, parabéns pelo assunto da live, um abraço. A Lúcia Sampaio, vou até colocar o comentário dela aqui novamente, conheci ela hoje pessoalmente, está participando com a gente. E a Guaraí Bragione, que foi minha diretora, eu sei que é parente sua, foi diretora, minha diretora, né, no prezinho, quando estava no prezinho ainda, lá no Serra d'Água. Então, participações importantes. Miguel, queria que você comentasse um pouco mais, você já tinha entrado nessa questão, mas fizesse suas colocações sobre esses desafios. Como é difícil preservar, como é difícil, principalmente, realizar essa preservação quando não há essa consciência da importância, que foi o que nós abordamos no início. Você abordou muito bem, é uma roda, é cíclico isso, e eu entendo que 50% cabe ao poder público e 50% à população. Porque não há inércia do poder público, aliás, a inércia do poder público quando não há demanda da população. Isso é claro, tá? Ele se mantém estático enquanto a população não requer aquilo que ela quer. O problema é a questão cultural. Saber o que ela quer, por que ela quer, levar isso adiante. E qual é o caminho para você levar isso adiante? Justamente você dar oportunidade às novas gerações para que elas tenham acesso à história local. Existe na grade curricular, até perguntaram ontem isso para mim, e existe na grade curricular a história de Porto Ferreira a ser ensinada em escolas municipais. Não sei qual é o trato dado a esta matéria nas escolas municipais. Sei que, em alguns momentos, alunos de várias escolas me procuram, no decorrer do ano, com um trabalho sobre rua, bairro, alguma coisa nesse sentido. Mas o quanto isso, agora eu tenho que fazer uma indagação, o quanto isso retorna à cidade. Se o aluno não é exposto a um assunto desse, por que ele, quando crescer, vai preservar a história local? Ela passa a não ter significado algum aí. Tá? E aí você tem a perda do quê? Da identidade. Porque novas famílias, novos contextos vão aparecendo e essas camadas vão ficando sobre aqueles que aqui deram a origem, que principiaram o município. E aí você não vai ter planejamento. Você vai incorrer a erros repetidos. Se você não observa o passado para saber o que foi feito, você não tem condição de projetar um futuro. Isso eu sempre utilizo como máxima. Né? Analise o passado hoje para projetar aquilo que você quer. O passado vai lhe dizer os acertos e os erros. Isso é óbvio, isso é claro. Agora, Felipe, você fez essa pergunta referente a essa harmonia entre o velho e o novo. Eu tenho amigos que detestam o passado. Ó, não tem que ter nada dessa velharia. Tem que ser tudo novo. Tá, passa por cima. Eu tenho amigos que se ofendem com um argumento desse. Tá? E o que o Miguel pensa? Como você está me perguntando, o Miguel pensa o seguinte: se a Europa colocasse fim em toda a sua história, eu acho que 2/3 da riqueza da Europa cairia. Porque a Europa vive do passado. A Europa vende o passado. O mundo inteiro vai à Europa para ver o quê? Para ver as maravilhas artísticas feitas pela humanidade nos requintes históricos. É só história que você busca na Europa. O Brasil é um país novo. E só por ser novo aqui não vai criar uma política de preservação histórica? Tá? Isso é um contrassenso. É uma falta do quê? De atenção. Porque a gente não pode também eximir. Olha, o poder público não faz o papel de repassar a lição de casa. Peraí, e o raciocínio? De onde vem? Você não sai rasgando nota de 100? Sabe? Falta um pouco do quê? Do senso público disso. Onde a sociedade local quer chegar? Ela quer isso ou não quer? Né? E aí nós acabamos assistindo desaparecimentos de locais. Eu já entrei em discussões chatas, desagradáveis sobre isso, tá? Em contestações imotivadas. Uma vez eu fui ofendido sem me manifestar, porque, vou dizer, foram fazer, vou usar você como jornalista e como uma pessoa que gosta de história. Tá. Retiraram a ponte do Ribeirão Santa Rosa.
A ponte do Ribeirão Santa Rosa, montada ali pela Companhia Paulista, certamente ali foi montada, mais ou menos, acredito eu, em 1880, quando eles estavam chegando aqui, certo? Sim, Quando a época da Companhia Paulista... ferrovia, sim. Claro, porque ela tinha que passar sobre o Santa Rosa. Pode ser que aquela estrutura metálica não tenha sido montada naquela data, mas o acesso foi feito naquela data. Muito bem. Houve a reforma, olha o progresso. Houve a reforma para quê? Passar a duplicar a Avenida Rudolf Streit, não é? Sim. Se você observar a estrutura da Avenida Rudolf Streit, o que ela tem? Ela tem um aumento. Ela não começa em declive como era. Ela começa o contrário, ela vai aumentando. Aquela parte do Santa Rosa, ela passa no alto. A ponte feita pela Paulista, ela estava numa camada bem inferior. O que seria preservação de história? Ora, vamos aumentar ainda esse acesso e preservar essa ponte, como ela ficou muito rebaixada, e fazer um acesso para que as pessoas saibam que por ali passou o trem. Isso é política social, cultural. E aí não. Acontece o quê? Pelo progresso, vamos arrancar a ponte. Retira a ponte do local, junta aquela estrutura metálica e lança aquela estrutura metálica próxima ao anfiteatro Exaltino Casimiro, que está lá, um monte de ferro velho. Daqui a 10 anos, o que uma criança, que hoje está com 4, vai estar com 14, vai olhar para aquilo e vai falar o que significa aquilo? Não sabe. E quando isso aconteceu, antes de eu dar meu argumento, já vem um elemento daqui de Porto Ferreira e me enche o saco, colocando desculpa, não tem que falar, enche o saco, porque ajudar não ajuda, vem e coloca no artigo. Olha, só falta agora defenderem a história da cidade, por causa de um ferro velho, por causa disso, por causa daquilo. Então, não dá. Não dá. Você vê que não há contribuição. Então, chega um momento, o Felipe, que eu acabo, em alguns assuntos, me recuando. Sim. Por quê? Eu não sou bucha de canhão. E tampouco sou ponta de lança para ficar batendo nos outros. Tá? Eu apenas levo o assunto para reflexão. É isso que vocês querem? É essa linha? É isso aí? Então tá bom. Eu não falo que a voz do povo é a voz de Deus, mas eu não sei se a voz do povo é a voz de Deus, porque eu não acredito que naquele momento estava predestinado o crucificamento de Cristo. Tá? Então, Pois é, né? E assim, é isso que você comentou. Na verdade, é um ferro velho se está desgarrado do seu valor histórico. Então, se você gruda do contexto. Então, é mesmo um ferro velho, mas agora, se você preserva e conta a sua história, a sua origem, o porquê, né? A sua essência está preservada. E aí que está todo o valor, né? É isso. Pronto. Então, Felipe, eu vejo um choque cultural mesmo. Uma falta, infelizmente, de amadurecimento cultural nesse aspecto. Porque é difícil você convencer. Você não consegue convencer. Primeiro vem a especulação financeira, ela é sempre reinante, tá? Quer seja do poder público, quer seja do privado. O que vai falar na hora é o dinheiro, tá? E segundo, vem o juízo de valor, que é muito fácil eu ficar apontando, falando aquilo que eu penso, sem analisar o contexto todo, sem pensar daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos, com uma visão curta, pensando hoje. Tá? Então, eu não sou uma pessoa adepta a dizer, uma pessoa positiva a dizer, otimista, a falar sobre patrimônio local, por esses aspectos. Você não tem algo pontual, você tem algo que rememora, que traz a lembrança das pessoas que viveram aquele período, você tem um saudosismo inebriante, tá? E não um condão idealizado muitas vezes, né? Romantizado. Idealizado, romantizado, esse saudosismo. Exatamente. Romanceado com a pitada de prazer, porque é muito engraçado isso. Agora a gente vai para um caráter social e um caráter de história sociológica mesmo, que é a seguinte. Observa só, Felipe, eu já comentei isso com vários amigos e acho engraçado, inclusive, deixar isso registrado. Toda pessoa costuma dizer que a melhor época que existiu é a época dela. Toda!
Se você pegar a sua avó, Felipe, não, vou na sua bisa, que conheço sua bisa. Você Sim. vai na sua bisavó e pergunta para ela, avó, a sua época era boa? Ah, maravilhosa. O mundo hoje está de perna pro ar. Exatamente. Se você for na sua avó, na Beth, Beth, como que era a sua época? Pô, a minha época era linda, não sei o quê. Se você for no seu pai vai falar, pô, a minha época era maravilhosa. E as 3 gerações vão dizer que as melhores músicas foram na época delas, que a melhor curtição foi na época delas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há uma apuração crítica do intelecto do ser. Ele não analisa com distanciamento. Ele não analisa sem colocar esse romance que você acabou de dizer. Ele se coloca como protagonista daquele período e ele bate o martelo que aquilo lá é o melhor que existiu. Diferente do papel do pesquisador, por exemplo, né? Diferente. Eu analisei, e você acompanhou isso, aliás, uma das primeiras conversas sobre essa temática foi com você, fiz uma pesquisa patrocinada pela FAPESP, na Unesp, sobre o início do jornalismo aqui na cidade. Então, de 1925 a 1934, analisei o jornal O Ferreirense, que é a primeira fase do seu jornal. E lá, Miguel, você sabe, porque você também leu com certeza, se não todos, muitos daqueles exemplares. Existe esse sentimento também. Lá está escrito, bom, nossa, bom mesmo era no passado, agora tá. Então, quer dizer, é um discurso que se repete a cada geração, por conta desse sentimento, né? As pessoas, elas se sentem, elas são agentes históricos e colocam essa perspectiva do seu ponto de vista, né? Como você comentou. E seguindo nessa temática, quando a gente fala da importância, a gente apresenta os desafios, nós temos que também, de forma concreta, apontar soluções. Porque muito do que eu imagino que e você fez legislaturas dessa forma, e muito do que eu acredito que seja o papel do vereador, aí falo como candidato, conhecer as realidades, entender os problemas, as potencialidades e também, quando necessário, já apresentar soluções, porque senão a gente não avança, né? E a ideia é muito disso. Então, nesse segmento, acho que, aliás, nessa necessidade de valorizar, preservar as nossas riquezas históricas, materiais e imateriais, que é talvez até mais difícil ainda, a imaterial, que é uma mentalidade, algo espontâneo, natural, cultural, de um determinado grupo de pessoas, num determinado espaço, mas é possível pensar em políticas públicas, pequenas e grandes, a curto e a longo prazo, que falam sobre essa preservação. Porque falar de preservação do patrimônio histórico é falar de passado, mas é principalmente falar de futuro, falar do que está por vir e ter essa consciência da importância de guardar isso, de resguardar isso para as próximas gerações, né? Porque senão é muito egoísmo da nossa parte querer tudo para a gente agora, né? Do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Então, assim, dentro dessas propostas na área, educação patrimonial, acho que muito das propostas começam por meio da educação. Eu falei do meio ambiente semana passada e a primeira era essa questão justamente da educação ambiental. Então, a educação é isso que vai gerar a consciência, e no público mais importante para isso, que são os jovens e as crianças, dessa necessidade de preservação. Então, aí a educação patrimonial que precisa ser melhorada e aplicada nas escolas, e de forma prática. Os trabalhos existem, é verdade. Você comentou, fico até orgulhoso de dizer isso. Também estou sendo procurado ultimamente para alguns comentários, né, auxílios, né, nessa área, nesse segmento. Inclusive, me esforcei nesse sentido de ir em algumas escolas municipais, particulares, estaduais, para falar de história local. Fiz uma pesquisa sobre João Inácio Ferreira, quando completou 140 anos da sua morte, trabalhei isso também, e diz, o Nilson Lage, não sei se você conhece, pesquisador, fala que o jornalista é um tradutor de discursos, e é isso que eu procuro fazer, identificar e traduzir esse discurso para os públicos. Então, fui nas escolas, é um determinado público diferente do que está, às vezes, acompanhando a live, então é adaptar esse discurso para levar essa informação. Andamento a processos de tombamento. Você comentou que só temos um prédio público tombado, que é o do grupo escolar. Então, só tem isso de patrimônio histórico, de prédios.
Não, né? Então, a própria ponte, como você disse, né? Se tem um tombamento da ponte, tombamento no bom sentido, né? Vão evitar justamente ela ser tombada no mau sentido, né? Então, a necessidade aí de um andamento, processo de tombamento. Punições para casos de vandalismo. Isso, claro, é importante, provavelmente até existe, né, na legislação punições desse tipo. O problema é a fiscalização, mas endurecendo e trabalhando no segmento de conscientizar a população, né, da importância de não depredar, né, eu acredito que em alguns casos não é proposital, mas esmagadoramente, na maioria dos casos, é proposital. A pessoa, quando depreda o patrimônio público, na grande maioria das vezes, há uma intencionalidade em fazer aquilo, né? Promoção e proteção a eventos culturais, valorização desse segmento que já entra na questão do patrimônio imaterial, nosso carnaval, né? O quão valioso talvez nenhum de nós tenhamos ou tenhamos pouco ainda a ciência, a consciência da importância que é o carnaval para a nossa cidade, né? Em termos de história cultural mesmo, para o nosso município e para a nossa região, digo mais. E também, quem sabe, é um sonho desenvolver um circuito histórico-cultural em Porto Ferreira, quiçá regional, que perpasse também outras cidades, né? Então, assim, é isso, desenvolver esse circuito histórico-cultural, para ficar mais claro, é uma ideia, assim, a Igreja Matriz de São Sebastião, qual que é a história dela? Nós temos a FEPASA logo em frente, descendo, nós temos o Rio Mogi Guaçu, a ponte, toda a história da formação inicial de Porto Ferreira. Mais à frente nós temos a Cerâmica Porto Ferreira, enfim, quer dizer, é possível estabelecer um circuito histórico-cultural perpassando os principais pontos da cidade no sentido de valorização, né? E também para que a gente possa encaminhar para uma finalização, é importante lembrar sempre, como eu disse, vou reforçar, falar de passado, falar de preservação do patrimônio histórico, falar de passado, mas também, principalmente, falar de futuro. Então, como candidato a vereador, e quem sabe a partir do dia 15 de novembro, como vereador, é importante que as pessoas tenham ciência do passado, atuem no presente, mas sempre visualizando o futuro. Então, quando a gente discute uma temática como essa, a gente não quer retroceder, pelo contrário, a gente quer avançar. A ideia é essa. Então, Miguel, eu vou só dar uns destaques para alguns comentários aqui. Falei da Guaraí, agora apresento também o Edmo, que está participando, o Anderson Souza, o Paulo Roberto Cardoso, que ele quer deixar um caloroso e afetuoso abraço para você, Miguel. Também temos a participação do Newton César Tavares, ele fala, para mim o passado é o ensinamento primário para o futuro, ou seja, a base. Concordo plenamente com o Newton. A Elvira, essa você conhece bem também, muito bom, parabéns. Não para também. A Lúcia, já falei, o Gustavo de Freitas, abraço aos dois amigos. A Elvira comenta, essa live está um show. Minha mãe também aqui, Miguel. Parabéns, Felipe, parabéns, Miguel. E o comentário do Vinícius Carlos da Silva, professor, historiador. Parabéns pela live, dois grandes pesquisadores da história local. História e memória são fundamentais para a formação do nosso povo. 19h50, Miguel, queria te agradecer e pedir para que você possa fazer as suas considerações finais. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Eu torço muito para que você conquiste uma cadeira dentro do Legislativo. Há projetos, e já deixo até um projeto registrado aqui para você pensar nele. Eu não consegui em meus 2 mandatos, eu tentei fazer isso sozinho, porque a prefeitura carecia de um serviço próprio para isso, fazer um tombamento dos jazigos que não pertencem a ninguém, constantes do cemitério velho, do cemitério da saudade. Ali há um jazigo importantíssimo, porque ele é de um ex-soldado garibaldino. Ali há jazigos de ex-prefeitos que não tiveram filhos e que a família não residiu mais em Porto Ferreira, desapareceu por completo. Então, tem história ali que eu acho que dá para estender nesse caráter que você disse de um turismo histórico. Eu estendo ainda para que, se essa iniciativa sua crescer, aflorar, no tocante a um turismo histórico, não se esqueça jamais da zona rural de Porto Ferreira. Eu tinha um projeto de iniciativa privada, e não da pública, que era a criação de um circuito de fazendas históricas de Porto Ferreira, a fim de que esse circuito recebesse, hospedasse as pessoas que chegam à Avenida do Comércio.
Essas pessoas teriam um tour local, dentro aqui da parte urbana da cidade, do centro, mas que isso se daria um desfecho na zona rural, e buscando principalmente o viés cultural que estas fazendas antigas, históricas, representam a Porto Ferreira. É algo a ser aproveitado, é algo a ser avançado, porque ali tem muita história e muita informação que 90% ou mais da população desconhece. Eu agradeço muito, torço pelo seu sucesso, fico muito enobrecido pela consideração e pela referência e deferência que você faz para comigo, saiba que é recíproco, e sempre estou à disposição que você quiser para dirimir, para trazer alguma informação, para compartilhá-la com você. Obrigado, Felipe. Perfeito, Miguel. Eu que te agradeço e agradeço também a todos que mais uma vez, mais uma semana, tá ficando costume já, desde abril pelo menos, uma live por semana. O Miguel tá entrando nessa também. Mas queria agradecer a todos que mais uma vez acompanharam, participaram. Muito obrigado novamente pela atenção e pela participação de vocês. E se você assistiu essa live, se identificou com a minha fala e com as minhas propostas, procure saber mais. Entre no meu perfil, conheça os vídeos, a apresentação dos meus trabalhos, das minhas propostas, e quem sabe no dia 15 de novembro você não pode estar votando em mim, né, Felipe Lamelas, 12.222. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, Miguel, mais uma vez, excelente restinho de semana e até a semana que vem. Tchau, obrigado, tchau. Felipe, um abraço a todos, obrigado pela participação e convite. Tchau, tchau. Vou encerrar a transmissão.